Eu sei, torcedor colorado, que onde quer que tu tenha andado hoje, no teu trabalho no colégio, ainda tava retumbando assim, né, na tua cabeça. É porque no jogo de ontem, no Beira-Rio, a torcida fez a parte dela. Já o time. Olha o perigo, a bomba, gol! A gente já mostra como é que foi o empate contra o Santos, mas antes, vamos ao mais urgente, que é o quê? Fazer as contas. 41 pontos. Os resultados combinados dá 37, dá 38. O Inter hoje é 15º, tem 41 pontos, 3 a mais do que o Santos, que é o primeiro dentro do Z4. Até o fim do Brasileirão tem mais 3 rodadas, ou seja, 9 pontos em disputa, né? Só que dessa sequência de jogos, 2 são fora de casa. Aí dificulta, né? Se bem que, considerando a estatística, talvez a gente possa pensar, cara, eu não consigo. Não dá pra mim. Eu preciso de ajuda aqui. A pontuação mágica para escapar do rebaixamento, de acordo com o histórico dos pontos corridos com 20 clubes, é de 45 pontos. E a chance do Inter ser rebaixado, de acordo com a matemática, é de cerca de 10%. Então depende do Inter. 3 pontos, uma vitória, chegar a 44 pontos e ter certa margem para escapar do rebaixamento. Obrigada, Marcos Bertoncello, homem do plantão, dos números da Rádio Gaúcha. Ainda bem que tem ele para salvar, porque matemática não é o meu forte. Eu sei que de muitos de vocês também. Então, colorados queridos, o negócio é o seguinte, faltam 3 rodadas, vai ser ela na mão e fé no coração. Vamos ver como é que foi um pontinho conquistado ontem? O sentimento do torcedor colorado é uma tristeza. A torcida comparece, vem em treino, mas não dá para entender o que está acontecendo no clube. Que são esses atletas, é essa comissão técnica que terão que enfrentar isso. E sem confiança, sem trabalho, a gente não vai conseguir reverter. A noite era de Santos e eu não tô falando do adversário. Se tu pudesse falar com o Santos lá em cima, o que tu pediria pro Santos? Pelo amor de Deus, que a gente ganhe de 1-0. Começou em prece. Se não ganharmos hoje, não tem mais, né? É Série B. Então hoje a gente precisa dessa vitória. Terminou em súplica. Ou rezar para tudo que é tipo de santo. Fiéis, assim chamados os que professam a fé. Mais de 37 mil fiéis ao Colorado, contemplados com o bonito entardecer em procissão rumo ao templo Estádio Beira-Rio. Hoje é imprescindível, é só o que a gente quer ganhar, pode ser 0-0, 1-0, o negócio é ganhar. Fé capaz de afastar perigos. O adversário sem o principal jogador, Neymar, ídolo de uma geração, não viajou a Porto Alegre. Ele viu o Vitão no mercado e falou, não, eu não vou pisar lá, tomar pau lá o jogo todo. Arregou total. Amor de quem não abandona. Confiança que arrisca profetizar. Meu ali, linda bola. Olha aí, consegue. Vitinho, um chute cruzado. Gol! Da Inter! Vitinho! Bom, mas a gente sabe que futebol não depende só de energia. É muito complicado. É muito complicado, muita pressão de todos os lados, da imprensa, do clube, dos torcedores. Diante da pressão, é preciso ter peito. De peito, Borré achou o artilheiro Alan Patrick para abrir o placar. É do Internacional, Alan Patrick. O Inter atacava, o Inter pressionava, o Inter triangulava, o Inter passava, lançava, fazia tudo que manda o figurino e agora veio o gol do Internacional. Abatido, o Santos viu o Inter dominar completamente o primeiro tempo, chance atrás de chance. Vitinho quase fez um golaço para ampliar. Entortou o cara, bateu no poste, incrível, voltou e eu ia gritar gol. Sim, com respeito ao primeiro tempo... Sim, com respeito ao primeiro tempo, acho que foi o melhor que vimos desde que chegamos aqui. O melhor no jogo, na posse, na pressão, nas situações criadas. Porque não é fácil ter tantas chances e só fazer realmente um gol. Foram mais de 10 finalizações na primeira etapa contra 0 do adversário. A gente poderia ter matado o jogo ali no primeiro tempo. O que eu sempre falo para os atacantes é ter a tranquilidade para poder definir em um momento tão complicado e difícil. Só que no intervalo, algo aconteceu. O Inter parece ter desligado.
Aí é que entra outra vez o nervosismo, a falta de confiança e as coisas começam a dar errado. No primeiro chute a gol, Barreal empatou a partida para o Santos. Gol do Santos! O Inter começa a vacilar, deixa o Santos atacar e até que Barreal dá uma bomba, joga a bola no canto esquerdo, vence o goleiro Rocher. Eles tiveram uma chance só, bateram de fora e foi gol. O Colorado até tentou, mas não teve forças para buscar a vitória em casa. O empate amargo ainda deixou o Inter perigosamente perto da zona de rebaixamento. A distância agora é de 3 pontos e o Colorado se prepara para 2 partidas fora de casa contra o Vasco e São Paulo. Foi mais uma noite que o torcedor deixou o estádio Beira-Rio em silêncio. A gente precisa do torcedor e aqui nós não estamos falando em CPF, estamos falando aqui na instituição internacional. E neste momento, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, somente com o torcedor. Recorrer à fé nos momentos em que as respostas não aparecem de jeito nenhum. No fim, a noite não foi de Santos e nem do Santos, mas mais uma vez de um Inter que começou o ano mirando os céus e por algum motivo que ainda parece sobrenatural, se aproxima de dezembro sem conseguir sair do chão e com medo do fantasma. Acho que é muito jogo a jogo, acho que agora a gente tem que focar no Vasco. Temos confiança de que nós vamos reverter essa situação. Infelizmente, tá complicado, cara. Tá complicado, né, torcedor colorado, que se enche de esperança com o Inter, que parece que vai entregar muito no primeiro tempo e que depois, seu Maurício Saraiva, deixa o Beira-Rio inteiro com uma expressão assim do tipo... Aqui, ó, pode abrir, Jé. O que aconteceu? Aqui, se houvesse um balãozinho de história em quadrinhos, esse rapaz estaria pensando, por que meu time só foi capaz de jogar 45 minutos de bom futebol? Responde e mais pra do ele, que isso, responde pra ele, Maurício. por que perdeu tanto golo? Como diria a minha avó, ela. Pois é. Olha aqui, vai começar a entrar pra você É uma a quantidade de coisa chances. louca. Eu contei 5 do primeiro tempo na transmissão fora, da Rádio Gaúcha. Trave, Tem um lance que são 2 bolas na trave, uma no travessão, essa aí do Vitinho, e a outra vai bater na trave no chute do Alan Patrick. O Inter jogou ali, isso foi o que eu disse lá na Gaúcha ontem durante a jornada, jogou para fazer 3-0, mas fez só 1. E depois, no segundo tempo, muda a postura, a estratégia equivocadamente e paga o preço por isso. E pagou o preço por isso. Tem um pouquinho de... Tem um elemento de sorte ali, né? Quando bate no travessão é sorte, mas aí a postura do segundo tempo prejudica. E o que o Inter precisa fazer? Faltam 3 rodadas, só 3 jogos. Quem é que tem que secar? O que tem que fazer para esse drama acabar? Olha, nós não estamos com tanto tempo assim para pegar tudo que tem que secar, mas a gente vai mostrar lá. aquilo que a gente tem feito aqui na classificação. A gente chega pertinho aqui, ó. Aí, ó. O Internacional agora tem um adversário entre o primeiro que cai e ele, Inter. Boa notícia. Mas a pontuação do Internacional, ela é muito pouca, muito pequena em relação ao primeiro que cai. São só 3 pontos. E aqui, Alice, aqui entra algo que é muito grave, que vai entrar na tela que substitui essa da classificação. É a sequência. Nós estamos pegando os times de 42 pontos para baixo. Tá. Vasco, Ceará, que tem a pior tabela em termos de enfrentamento de adversários, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, tudo G4. Internacional, Vitória e Santos. Qual é o ponto em comum de Vasco, Ceará, Vitória e Santos? Todos eles jogam 2 em casa e 1 fora. 1 fora. O único que joga 2 fora e 1 em casa é o Internacional. Vasco fora sexta-feira, São Paulo fora depois do fim de semana de Libertadores e na última rodada o Bragantino. Por que isso é problemático? Porque o Internacional tem, Alice, com o Ramon Dias, 18 pontos disputados fora de casa. E só conquistou 4. 4 de 18. Então a sua esperança é o jogo em casa, contra o Bragantino. Pois é, mas na última rodada. Mas imagina a sangria. Fala pro torcedor, é isso que eu queria te dizer. Tu acha que o torcedor do Inter vai chegar até o jogo contra o Bragantino em casa, pendurado, assim, quero nervoso? Muito estar errado, aquela do dedo, sabe? Tomar eu quero nos muito dedos. estar errado, mas eu não vejo o Internacional me sinalizar que eu estarei errado. O Inter vai depender que o Vitória se atrapalhe, e você vê que o Vitória joga 2 em casa e 1 fora, que o Santos se atrapalhe. Por exemplo, Alice, na sexta-feira, o Santos e o Inter jogam os 2 na sexta. O Inter pega o Vasco fora, o Vasco tem 5 derrotas consecutivas. Só que o Santos pega o Sport Recife, que já caiu na Vila Belmiro. Então, como é que eu vou dizer para o torcedor, vai dar? Eu estou preocupado e você, colorado, está assustado.
Ai, o Bertoncello trouxe ali, são só 10% de chance de cair, mas o Inter precisa responder ele mesmo para sair desse drama. Pronto. Seu Maurício, é isso, um beijo, tá? Sem mais por um momento, subscrevam atenciosamente e sigam em anexo pro Sala. Um beijo, vai em anexo pro Sala de Redação na Rádio Gaúcha e a gente... Bom dia, torcedores do Internacional, tudo certinho com vocês? Vocês estão no estúdio do Colorado, e eu convido todos para assistir mais um vídeo por aqui. Bom, o Inter começa vencendo, mas cede o empate ao Santos e sofre um resultado frustrante no Beira-Rio. O Colorado teve um excelente primeiro tempo, mas caiu de desempenho no segundo tempo, cedeu o empate e terminou a partida sendo vaiada pela torcida. E como foi o jogo? Mesmo com diversas alterações na equipe, incluindo no gol, o Inter teve um desempenho destacado na primeira etapa. Controlou as ações da partida e criou várias chances. Logo na primeira oportunidade, marcou. Aos 10 minutos, após uma jogada que se originou pelo centro da defesa do Santos, Borré escorou de peito para Alan Patrick, que, de primeira e com o pé esquerdo, mandou para o fundo da rede e fez 1-0. O time colorado continuou mostrando um desempenho bem superior, mas acabou se complicando nas próprias falhas na hora de finalizar. O Inter acertou 2 bolas na trave ainda na etapa inicial, enquanto Borré desperdiçou boas chances nas conclusões. A torcida apoiou a equipe durante todo o tempo, mas acabou se irritando com as falhas no último passe, especialmente de Borré. Mesmo assim, Ramon Dias não promoveu mudanças no intervalo e manteve Ricardo Matias no banco. E aos 16 minutos da segunda etapa, quando a partida já tinha mudado de figura a favor do Santos, Barreal, que havia entrado no intervalo, acertou um belo chute da entrada da área e empatou o jogo. Foi a primeira finalização da equipe paulista na partida. E só após o gol de empate, Ramon Dias fez mudanças no Inter, colocando Matias e Bruno Henrique. O problema é que a partida já havia se complicado. O Santos passou a forçar faltas e travar o jogo, dificultando qualquer ritmo, e toda a superioridade que o Colorado havia mostrado na primeira etapa desapareceu. E a partida ficou aberta dos dois lados, sem domínio de ninguém. No fim, o empate amargo e péssimo para a trajetória do Inter no Brasileirão. E foi isso, 1-1. E torcedor colorado, quero agradecer a sua visita por aqui, valeu demais pela presença, um grande abraço a todos, fiquem bem e na paz e eu te encontro nos próximos por aqui, tamo junto colorados.